Oi, seja bem-vindo a mais um programa Sebrae Delas aqui na TV Inova SC. Hoje a gente vai falar de sustentabilidade e de como esse tema pode trazer oportunidades e desenvolvimento para o seu negócio. A Agenda 2030 afirma que, para pôr o mundo num caminho sustentável, é preciso tomar medidas ousadas e transformadoras. Esses são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que constituem uma ambiciosa lista de metas a serem cumpridas até 2030. O objetivo principal dessa nova agenda é não deixar ninguém para trás, ou seja, é imprescindível que todas as pessoas, em todas as partes do mundo, façam parte dessa transformação. Os pequenos e médios negócios têm demonstrado que ser social e ambientalmente responsável tem se tornado uma vantagem altamente competitiva. E se você, empreendedora que nos assiste, pensa que sustentabilidade é algo muito caro para aplicar ou que é apenas para grandes negócios, vamos rever esse pensamento? É preciso olhar para esse tema com a atenção que ele merece. Empreender, gente, vai além de vender um produto, um serviço. É também olhar para o impacto que o seu negócio traz para as próximas gerações. E aproveitar todo esse cenário como uma nova oportunidade de crescimento também para a sua empresa, né? E não sou eu que estou falando isso, viu, gente? Tem gente que já está construindo uma nova história nesse caminho da sustentabilidade e uma dessas pessoas é a Karine Matos de Freitas, empreendedora, que vai compartilhar com a gente aqui a história e a experiência dela. Então, Karine, seja bem-vinda. Obrigada. E eu queria que a gente começasse esse papo, né, entendendo como é que surgiu a tua empresa, a Encore. Porque a empresa dela, gente, nasceu, já é uma marca que nasceu com o propósito de trazer equilíbrio para o mundo. Justamente. Bom, eu sou estudante de moda, né? Estou na 7ª fase do curso ali da UDESC. Então, como surgiu a Encore? Eu já trabalhava consertando kitesurfs, né? Aquelas pipas gigantes que quem mora aqui na ilha já deve ter visto aqui em algumas partes na lagoa, em algumas praias, essa prática do esporte. E eu consertando, eu notei que havia uma quantidade muito grande desse material que já ficava descartado. Uhum. Porque um kite, depois de um tempo de uso, ele é descartado, ele não tem mais utilidade. Mas o material em si, ele é um material muito resistente, ele é um material muito durável. Uhum. E eu já na época, estudando design de produto, eu notei essa potencialidade do material. E eu já tinha desejo de desenvolver uma marca sustentável e, tendo conhecimento, contato com esse material, eu senti uma potencialidade muito grande e foi aí que eu resolvi desenvolver a minha marca. Uhum. Depois de alguns anos, eu abri a minha empresa, né, e comecei a produzir as jaquetas e as bolsas, né? Desse material? Desse material. A Karine até trouxe pra gente aqui um modelo de um produto. Sim, é um Mostra deles. Pra gente como é que é. Ó, é uma bolsa, bolsa. Essa aqui é uma shoulder, né? Ela é pequenininha e, a minha ideia é não só, né, trazer um produto para venda, mas tentar agregar valores assim ao produto, como durabilidade, versatilidade, uhum, né? Trazer a questão da funcionalidade, né, para um produto. Uhum. E usando um material que seria descartável. Sim, justamente. É usando o mínimo de insumos de recursos naturais, né, para a produção, aproveitando o máximo do kite, né, o kite não é só um tecido, eles são vários componentes que compõem, né, aquele produto. Então, a minha ideia é aproveitar cada material que aquele kite consegue, né, dispor, né. Uhum. Isso que ela está falando, gente, a gente pode dizer que faz parte, assim, se encaixa num modelo de negócio circular, né? E a previsão é que esses negócios consigam abranger 23% do mercado de moda global até 2030. Isso tudo está em convergência com a própria proposta da ONU, né? Que a gente falou agora dessa Agenda 2030. Karine, como é que você vê esse mercado, né? Porque você está atuando nele. Quanto tempo tem a Encore? A Encore já fez 3 anos. 3 anos. Ainda tem, né, uma estrada aí pela frente, mas como é que você vê esse mercado do negócio circular? Assim, o que é bom e que está dando certo e o que você ainda percebe que tem muito a evoluir? Olha, eu entendo que o mercado de moda sustentável ele tem muito a expandir, assim, em todos os setores. E acho que uma problemática, na verdade, é as pessoas, quem faz parte trazer esse olhar, sabe? Uhum. Tentar trazer valores sustentáveis para a sua produção, para o seu negócio.
E para quem é pequeno, né, é muito mais fácil do que para quem já está bem estabelecido, né, enfim, na indústria. Na verdade, a gente está falando aqui de uma certa missão também, né, que a própria empresa pode ter, né? A Karine fala que a Encore tem uma missão não só de proporcionar à comunidade mais um produto, mas também de passar uma mensagem de um consumo consciente, de que somos interligados com o ambiente, de que a gente pode viver e consumir em equilíbrio com o planeta. E aí eu te pergunto como é que tu vê isso no teu consumidor. E também aproveito para emendar a pergunta, se você também consegue reverberar isso, por exemplo, na escolha de um fornecedor. Porque nem tudo que você está usando aqui você também tem uma compra ali de algum insumo. Infelizmente, todos os aviamentos eu não consigo ter esse conhecimento da questão sustentável desses aviamentos, porque todo o material que eu consigo aproveitar, eu aproveito. Só os aviamentos que eu não consigo, que é zíper, que é linha, enfim, são outros materiais. E, por exemplo, tem as jaquetas, que eu também não faço só bolsas, né? Eu faço jaquetas também. Eu busco comprar malha sustentável. Por exemplo, a jaqueta que eu produzo, a malha do forro, ela é de algodão orgânico e fio de garrafa PET. Então, eu tento, assim, ao máximo, buscar também nos insumos, não só nos insumos, na produção também. Economia de água, economia de luz. Por isso, não vou só economizar, enfim, a empresa, mas são recursos naturais que a gente precisa realmente pensar em usar o mínimo possível. E tu acha que o consumidor, o teu consumidor, né, ele está olhando para isso? Porque a gente já sabe que hoje em dia muitos consumidores estão com aderiram, né, ao discurso verde, né, que de fato é buscar uma empresa comprometida com a sustentabilidade. Você acha que isso está aparecendo mais ou pelo fato do teu produto ser um segmento que a pessoa que lida com esporte, ela talvez já tenha também um olhar um pouco mais voltado, né, para isso? Sim. Eu entendo, assim, o olhar do consumidor, ele vai muito pela estética, depois ele tem contato com o discurso, né, que a minha marca carrega. Mas ele não faz noção de que isso é um produto a partir de outro produto, sabe? Sim. Então, é isso que eu gosto de mostrar, assim, nas minhas peças, que ele não faz noção disso aqui, ele não é um produto 100% novo, né? Mas para ele vai ser novo. Sim. Sim, e é construído, né, também... Você mesmo que Sim, que sou faz? eu que produzo. Sou eu que produzo hoje do início ao fim. Você fim. desenha? Eu desenho, eu faço a modelagem, eu faço a produção, faço tudo. A Encore, hoje, sou somente eu. Uma equipe. Sim, uma equipe. E como é que é para você, empresária, assim, como é que você também lida com isso? Porque você está em todas as etapas do processo. Sim. E aí, aqui no Sebrae, né, no Sebrae delas, principalmente, a gente fala muito, né, sobre essa jornada da empreendedora e de todos os pilares que uma empreendedora precisa olhar, né, não somente para o processo, para o produto, mas também para tudo que está englobando isso. Você consegue hoje dar atenção para isso também, assim, para a Karine empreendedora? Como é que você olha para isso? Sim, sim. Hoje, as vendas, né, tem pontos físicos, né, de venda e também tem eu uso muito a rede social, né, o Instagram, para poder vender também. E eu não só coloco os produtos ali, mas eu tento trazer essa mensagem no Instagram de não só um produto, mas eu trago dicas, de realmente as pessoas olharem, né, para trazer para si também no dia a dia, né, o que pode ser feito para diminuir, né, e também para consumir também de uma maneira mais consciente. Fazer parte dessa transformação, né, Sim, como a própria ONU fala, né? Isso, para mim a agenda ESG, né, como você mesma mencionou, é o futuro das empresas e se nós não começarmos a desenvolver isso, nós como os consumidores também, enfim, a gente precisa também ter noção do poder que a gente tem, né, de também pressionar as marcas também para elas também trazerem, né, para si a sustentabilidade, a prática sustentável. E a gente está falando aqui, claro, sempre vai ter o ponto de vista social, né, e do que a gente está fazendo para fazer parte dessa grande transformação, mas também já está comprovado que práticas sustentáveis trazem redução dos custos, trazem uma maior fidelização do cliente. E aqui, né, Karine, a gente está falando com empresárias ou com pessoas, mulheres, que querem abrir o seu próprio negócio. Como é que tu vê essa prática, apesar do teu negócio já ter nascido dentro desse solo, como é que você vê isso, essa questão de redução de custo, essa questão mais empresarial mesmo? Você consegue já notar no seu negócio isso? Assim, a produção ainda é pequena, mas eu tento
buscar economizar em todos os sentidos, assim, poupar a água na hora de... Porque não é só o produto que aliás, o material que eu coleto, eu tenho que higienizar esse material, eu tenho que preparar esse material para depois construir essa peça em cima desse material. Mas eu tenho que ter esse cuidado, porque eu tenho que também pensar no bolso da Encore, assim. Hoje, a Encore, ela consegue se manter, assim, e a partir dessas práticas, né, de economia de água, de economia de luz, de tentar, em todos os detalhes, em todos os detalhes da produção, do início ao fim, ter esse foco, né, de economia mesmo. Você notou alguma questão da fidelização de clientes, assim? Sim, Como é que é isso? É muito legal, assim, apesar de serem amigos clientes, né? Ou clientes que viram amigos? Isso. Eles gostam muito, assim, de novidades. Já teve clientes que comprou 3 bolsas minhas, assim, de modelos diferentes, óbvio, mas é que elas já estão começando a aderir, né, a esse discurso mesmo, a essa prática, né, de dar preferência para uma pequena marca, para uma marca local, para quem está iniciando, ao invés de buscar em uma loja ou, enfim, buscar na internet uma marca que o preço em si ele é um preço que não é... Equivalente, digamos. Que é equivalente, mas que também tenha essa pegada que é mais afetiva, né? Que você tem esse contato direto com quem produz. Carrega a história, né? Como você disse, né? A pessoa olha primeiro, uma bolsa. Mas depois que ela entende a história que tem por trás, é isso que toca o coração. Isso, justamente. Né? Do cliente e principalmente de quem enxerga isso como um valor na hora de consumir. Como é que é a Karine na vida? Assim, na questão do seu próprio lixo, na questão das tuas próprias escolhas, porque me parece assim que as pessoas que têm uma vida mais ligada ao tema sustentabilidade conseguem levar essa prática com mais facilidade para sua empresa. Não sei se faz sentido isso. Olha, eu sou uma pessoa que faço de tudo o possível, assim, separo o meu lixo, eu tento economizo a água do banho, enfim. Eu trago realmente, eu tiro da minha casa para o meu dia a dia, assim, essas práticas. E é mais fácil porque depois que você vira a chavezinha, sabe, começa a pensar nisso, você começa a enxergar também isso em outras atividades que você faz no dia a dia. Atua em todas as frentes da própria vida, né? Sim, sim. Quando a gente fala de moda, eu acho que a moda é um dos segmentos, né, que mais teve repercussão quando a gente fala de sustentabilidade, né? Sim. A Karine estuda moda, né? E aí eu queria entender de ti como é que tu vê a moda nos próximos anos, assim. E não só a moda na execução dela em si, mas também no consumo. Como é que está sendo essa transformação do próprio consumidor, né? Ainda é pequeno, né? Apesar da indústria da moda sustentável tem uma perspectiva grande de crescimento, né? E é o que me move, né? É o que me enche os olhos assim para continuar. Eu digo mais pela indústria sustentável, assim, porque é o que minha marca, é o que eu sou, na verdade, né? E eu realmente, eu vejo assim que as marcas, elas estão cada vez pensando mais, mas ainda entre pensar e fazer, ainda tem ali uma ponte ali que ela precisa ser atravessada. E a gente falou umas semanas atrás aqui no programa sobre negócios de consumo de brechós, por exemplo, né? Então, assim, para esses negócios poderem prosperar, a gente precisa de um comportamento diferente do consumidor, né? Sim. Então, o que a gente traz aqui é um olhar, claro, para a empresária, mas também alertando você, eu e todos porque todos somos consumidores, para que a gente também possa olhar para isso e aí fazer parte dessa engrenagem que está olhando para a sustentabilidade de um todo. Eu vejo isso mais também como uma questão do que eu estou dando o meu valor, sabe? Hoje eu estou vestida totalmente de peças de brechós e de segunda mão. E para mim é novo, sabe? Não era novo para outra pessoa que descartou essa peça ou que, enfim, revendeu essa peça. Mas é só mudar esse olhar, sabe? Do que para mim é novo e de fato, sabe? Do consumo consciente. O consumo. Karine, se a gente pudesse deixar uma mensagem no sentido assim de uma prática que você pudesse compartilhar, de um ensinamento, de algo que você está aplicando na sua empresa e que de fato possa trazer outras pessoas justamente para esse olhar da sustentabilidade, lembrando que tudo que a gente está fazendo aqui é pensando num legado, né? É pensando em deixar algo melhor para a próxima geração.
Eu acho que é autorresponsabilidade, assim, no sentido de eu vou a um mercado, eu vou comprar um produto, eu tenho que pensar onde a embalagem que eu estou descartando desse produto vai parar, sabe? Independente se for roupa, mas a gente precisa pensar sobre isso. Não é da porta da nossa casa para fora, onde a gente vai descartar esse material, não é mais nossa responsabilidade, sabe? A gente precisa pensar muito nisso. Porque a gente não está só comprando o que está dentro da embalagem, a gente está comprando a embalagem inteira. Tudo aquilo que a gente trouxe do mercado para casa, a gente é responsável por aquilo. Um processo inteiro, né, de coisas, Sim. né? Até o olhar, consumo consciente da sacolinha do supermercado, Sim. né? Do quanto a gente... Porque se a gente parar para pensar, gente, às vezes, no quanto a gente produz lixo, é uma coisa impressionante, né? Às vezes Sim. você olha para uma casa e fala, meu Deus, 1, 2 pessoas, tudo isso que a gente produziu de lixo. Sim. E aí também tem esse olhar, porque às vezes você compra uma coisa desse tamanho, que vem numa caixa desse, que vem num outro plástico, que vem... Tudo isso faz parte do nosso olhar como consumidor, né? Sim, nossa, o que mais me deixa, assim, de cabelo em pé quando eu vou no mercado e vejo, sei lá, uma banana em volta de uma embalagem de isopor com plástico filme, Sim. sabe? É muito... Para mim, eu não sei, as pessoas podem achar isso comum, mas para mim me deixa muito indignada, assim, de pensar que a gente está vendo ali um produto, tá, ok, a gente vai levar para casa, vai comer, e a partir dali, onde vai parar, sabe? Eu nem gosto de falar lixo, eu gosto de falar resíduo. É resíduo sólido, é resíduo orgânico, Sim. porque é um material que a gente tira esse olhar mesmo de que lixo é lixo, não é lixo, é um resíduo, que vai ficar ali no planeta, a gente vai até partir dessa para melhor, mas ele vai continuar ali. E que muita coisa pode ser feita a partir desse resíduo, né? Que Sim, é justamente o teu uma negócio. bolsa, ou enfim, você descartando adequadamente, você não precisa não jogar fora, só descartar adequadamente. Muito sucesso no teu caminho aí, nesse caminho de empreendedora, Obrigada. olhando para a sustentabilidade, né? Porque é um caminho longo e que muita coisa ainda vai acontecer, né? Vai se transformar. Sim, não é fácil, mas assim, para quem acredita, vale a pena, assim. Eu tô bem feliz assim com a minha marca e espero assim que ela cresça, expanda e que não só a minha, mas que marcas sustentáveis tenham cada vez mais força. É isso aí. E a gente aqui gosta de pessoas, gosta de histórias e sempre tem um caso muito legal para compartilhar com você. A gente vai conhecer a história agora da primeira nano-cervejaria artesanal caseira de Santa Catarina. Dá só uma olhada. A Fátima faz a cerveja e a Nádia cuida da parte de relações e do administrativo. Mas a história das duas empresárias no mercado da cerveja começou há muitos anos na Lagoa da Conceição. Era um bar noturno, uma choperia noturna, tinha também a parte de comida, música. Então nós ficamos 9 anos com essa empresa. E aí veio, vamos dizer assim, um pouco do empreendedorismo, né? Da experiência de trabalhar com público, com bebidas. Depois de um tempo nós cansamos da noite, vendemos, né, a empresa. Eu acabei indo trabalhar numa outra empresa, né, como CLT, bióloga. E a Fátima também foi fazer a parte de consultoria. Né? E já tínhamos não pensado mais em empreender, isso acho que faz uns 4 anos mais ou menos, né? 2019, um amigo nosso de Curitiba, que fazia cerveja, que gostava de cerveja, acabou incentivando a Fátima, né? Sabia que a Fátima gostava dessas coisas manuais e tal, gostava de gastronomia. E aí ele falou assim, Fátima, é legal você aprender, quem sabe eu te ensino a fazer cerveja. Aí no início eu fui um pouquinho meio resistente, falei, pô, vamos começar a beber, vamos começar a engordar um pouquinho. E aí a Fá deixou um pouquinho de lado isso daí, dali uns 6 meses, falou, não, eu tô a fim de aprender, acho que eu quero. Então tá, então vai lá e aprende. Eu não queria mexer com o processo irregularmente, eu queria trabalhar regularmente, né? E aí eu consegui buscar as informações junto ao Ministério da Agricultura, com a Prefeitura, etc. E surgiu a ideia da gente se regulamentar. Então surgiu a ideia da gente construir essa área para fazer a cervejaria, né? E isso foi início de 2020, que daí veio a pandemia, a gente construiu no meio da pandemia mesmo, a gente foi, diria assim, até que meio louca da cabeça, de montar o negócio em plena pandemia. Dividimos ali o terreno, falou assim, o pessoal vai ficar ali construindo. E eu acho que foi a melhor coisa que a gente fez, porque depois da pandemia tudo ficou muito caro, né? As coisas, material de construção, toda essa parte aqui, então acho que a gente não teria conseguido continuar com o projeto. Então acho que foi uma decisão bem acertada
mesmo no meio da pandemia. Então, a partir daí a gente começou a atender realmente os nossos clientes, começamos a colocar a nossa marca na rua para venda. A gente começou com, no caso, uma panela menor, com menos equipamento, menos estrutura de equipamento. Essa reestruturação da empresa, ela veio no ano passado. Então, no ano passado, a gente fez um novo aporte de investimento, né? Trocamos equipamentos para equipamentos mais profissionais. E aí, hoje, a gente está praticamente com 80% dos equipamentos que a gente deveria ter. A gente ainda tem uma área de crescimento, né, que vai vir agora para esse ano, para o próximo ano. A qualidade da cerveja da Fátima foi melhorando com o passar do tempo. Amigos e familiares incentivaram a ter uma fábrica para a produção comercial. Desde a construção do espaço da cervejaria, elas tiveram a preocupação de colocar em prática a sua ideologia, a sustentabilidade. Quando a gente fez a planta inicial, a gente, por exemplo, na nossa casa, a gente tem reaproveitamento de água de chuva, que já tem isso há mais de 10 anos, né? Então, a gente falou assim, não, a gente vai usar a água da chuva para vários processos que é possível usar. Processo de limpeza, processo do resfriamento da cerveja que é possível fazer. Então, a gente trouxe, já começou por aí, a gente já trouxe a captação de água de chuva para cá, tanto que a gente vai ver, tem as identificações, tem torneira de água fluvial, tem a torneira de água, né, que a gente já tem tudo separado. Outro detalhe, a gente não começou exatamente já com fotovoltaica, mas foi o primeiro investimento que a gente fez na empresa, foi a instalação da fotovoltaica. Então, nossa produção hoje de cerveja é 100% fotovoltaica. A parte do lixo, por exemplo, o bagaço do malte, ele por incrível que pareça, ele é contaminante, né? Por quê? Porque ele é considerado um contaminante do meio ambiente, então você tem que ter um descarte correto para ele. Você não pode simplesmente pegar, colocar um saco, jogar, por exemplo, para a Concap pegar. Então, você tem que ter um descarte correto. Então, qual que é o nosso descarte hoje? Hoje a gente trabalha com 3 pontos. Alimentação animal, que a gente doa para alimentação animal, para a fabricação de pães e para a nossa compostagem. E até em relação aos fornecedores também, né? A gente tenta trabalhar, por exemplo, a gente trabalha hoje com o nosso fornecimento de leveduras, é uma empresa daqui de Floripa, né? A Levtech, que também trabalha, né, com essa ideia de sustentabilidade também, né? E então a gente tenta trabalhar com o máximo possível com empresas próximas daqui, para que a gente também tenha essa economia circular. As duas sabem que para empreender é necessário ajuda. E desde o seu primeiro negócio, o Sebrae esteve presente em suas vidas. Eu e a Fá fizemos o Empretec, que é dentro do Sebrae. Antes de montar a cervejaria, a Confraria Chopp da Ilha, na verdade, não essa cervejaria, o outro bar, eu fiz alguns cursos e eu falei, faz esse Empretec é legal. E aí eu fiz o Empretec, foi maravilhoso. Então ali já fez um cadastro no Sebrae, então você sempre recebia as novidades, né? Depois a Fá fez também, depois de um tempo. O Sebrae, ele apoia, eu acho que, todo esse processo muito bem, né? Então, na área de gastronomia, ele tem um processo muito legal. O Sebrae de Santa Catarina é muito forte nessa área, principalmente nessa área de turismo e gastronomia, né? O ano passado a gente fez o programa do Sebrae, né, das empresas sustentáveis, e nesse programa a gente conheceu coisas assim, foi super interessante, porque a gente conheceu coisas do programa que a gente não tinha ideia. Por exemplo, a gente não tinha ideia que dentro da cervejaria a gente contribuía tanto para a emissão de gás de carbono. Apesar da nossa produção ser pequena, a gente gerava uma quantidade de CO2 absurda, né? Então, por exemplo, anualmente a gente gera, pelos cálculos, 4 toneladas de CO2. E aí, e aí, o que a gente vai fazer com isso, né? Como que a gente pode resolver esse problema? Minimizar essa produção. Não tem como a gente não gerar, porque é do processo. O que foi a sugestão do programa? Então, vocês vão fazer a compensação do carbono, né? Então, a gente contratou uma empresa que é a Agroforestry, que ela faz a compensação desse carbono para a gente. Então, a gente planta árvores
para compensar o carbono que a gente gera. Depois de aprimorar técnicas, fazer cursos e de muita dedicação, veio o reconhecimento. No primeiro concurso cervejeiro em que a empresa participou, com uma única cerveja, ela foi premiada. Foi a primeira vez que a gente mandou uma cerveja, justamente a gente mandou essa aqui, que é a nossa Stout. Mas a gente mandou assim, bem despretensiosa, né? Só para ver, vou ver o resultado e tal. E a gente acabou ganhando uma medalha de prata nela, né? Então, com 2 anos de empresa, a primeira vez que a gente mandou, e uma medalha de prata, sendo que não teve a medalha de ouro. Então, significa que foi considerada a melhor do concurso, né? E é um concurso em nível nacional. Então, para a gente, assim, foi fantástico para o nosso retorno, e também as outras cervejarias começaram a ver a gente com outros olhos, né? Tipo, opa, não é qualquer, tipo assim, não é brincadeira. Nome e logomarca também são cheios de valores e carregam muito amor e muito significado. Ambos foram idealizados em homenagem aos seus pets, Floquinho e Luke. Floquinho durou 18 anos com a gente. Ele morreu em 2021, acho que foi um mês depois da inauguração. Não, 2 meses. 2 meses depois da inauguração. E hoje a gente está com o filhinho dele, que é o Luke. Então, Maltese é um trocadilho com malte e tem uma importância grande para a gente aí, os nossos pets. Fátima e Nádia sabem que há muito a crescer ainda, mas que o sucesso está em fazer algo em que podem colocar em prática tudo o que acreditam e contribuir para um mundo melhor. Isso não começou só com a empresa, já era nosso, né? Eu sou bióloga, então sempre tive essa preocupação. Mesmo quando a gente tinha outro empreendimento, a gente sempre cuidava do lixo reciclado. Aqui a gente sempre separou o lixo em casa. Então, nosso lixo é mínimo, né? E a Fá, que morou muito tempo em Curitiba, você sabe que é uma cidade modelo, começou a reciclagem, né? Na verdade, uma cidade forte nesse sentido, ela já trouxe, vamos dizer assim, a educação para isso. Então, quando a gente montou a empresa, falou, vamos tentar o máximo possível fazer essa parte de sustentabilidade, né? Então, não foi um negócio pensar, vamos pensar no marketing, não, era nosso. A gente pensou, o que a gente vai fazer de menor impacto possível para a empresa? Óbvio que existe uma economia, né? Porque você tem a fotovoltaica, você economiza. Você tem uma captação de água de chuva, você economiza. Então, são 2 coisas importantes dentro de uma empresa, né? Você está fazendo bem, não está fazendo tão mal, e você também tem a economia de dinheiro que toda empresa tem que economizar. A gente não quer crescer de qualquer jeito, a gente quer crescer sustentável, a gente quer crescer devagar, a gente quer dar um passo a cada vez, né? Por quê? Porque a gente não quer ter aquela estrutura volumosa. A gente quer continuar com os produtos de qualidade e focado na nossa ideologia, né? Na nossa missão, no que a gente quer realmente trazer. Não adianta a gente produzir 50 mil litros de cerveja e não entrar no processo que a gente gostaria. E o mais legal é que os nossos pontos de venda estão comprando essa ideia. Exato, isso é legal. Antes eles não faziam isso e hoje eles estão fazendo. E você saber que fazer uma coisa com a tua mão, você está fazendo aquilo e a pessoa vai tomar aquilo, ou vai comer, né? Enfim, se for na parte da gastronomia e tal. E que a pessoa vai tomar e falar, pô, cara, que show de bola, maravilhosa, essa cerveja está fantástica. Então isso é muito legal. Nossa, deu vontade de fazer um brinde nesse visual, né? É muito legal a história da Maltese Craft Beer. E mais ainda, a gente vê que é possível ter prática sustentável em qualquer tipo de negócio. Que é possível crescer e obter lucro, preservando, sim, o meio ambiente. A gente volta daqui a pouquinho com mais exemplos e dicas sustentáveis para você aplicar no seu negócio. Hoje o tema é sustentabilidade, aqui no programa Sebrae Delas. A gente está falando como esse tema pode trazer oportunidades de desenvolvimento para o seu negócio. Eu vou conversar agora com a Ivete, que também é empreendedora, e vai compartilhar com a gente dicas práticas para aplicar no seu negócio quando o tema é sustentabilidade. A Ivete tem uma empresa há 20 anos e ano passado eles deram um passo bem importante rumo ao ESG, que é um conjunto de padrões e boas práticas que visa definir se uma empresa é socialmente consciente, sustentável e corretamente gerenciada, focando em 3 pilares: o meio ambiente, o social e a governança. Mas antes de falar desse pilar todo, desse solo de ESG, Ivete, eu queria que você contasse um pouquinho como é que surgiu a tua empresa.
Bom, a empresa ela surgiu de uma necessidade mais assim, né? Porque tanto eu e meu marido éramos empregados, tínhamos 2 filhos pequenos e, na realidade, antes de ter os filhos, a gente já tinha empreendido em venda de roupa. A gente comprava roupa em São Paulo, vendia aqui e tal. E aí, com a gravidez e tudo, a gente não era muito de planejar as coisas, né? E aí aquilo ficou uma situação financeira difícil. Aí a gente acabou pegando emprego, eu e ele. Mas a gente sabia que, para crescer, a gente tinha que, de novo, empreender. E aí, um dia ele chegou e disse para mim assim, mas tu não vai mais querer empreender, né? Tu vai querer ficar no emprego o resto da vida, porque era mais confortável. Sim. Porque tu ganhava aquele salário e tal, né? Daí eu disse, se tu sair para a rua para vender, eu faço a minha parte do escritório e levanto os clientes, porque ele não tinha como, ele não sabia muito levantar cliente. Daí eu fazia o levantamento de clientes através do telefone. Nós começamos mesmo num armário de cozinha. Alugamos um telefone na época, botamos tudo ali, e aí eu pegava a lista telefônica e tal e ligava, E levantando qual é o ramo cliente. da empresa de vocês? É Brindes. Brindes. Brindes, é. E aí começamos assim. Aí fomos para feiras, fomos para feiras em São Paulo, né, para trazer, que na época a gente era representante, né, daí a gente fez o core e tal, essas coisas, mas aí a gente não emitia nota nem nada. E isso era antes desses 20 anos que a gente tem hoje como empresa nossa, né? Sim. Aí começamos a fazer e tal, muita dificuldade, a vontade de desistir era assim, era o tempo todo vontade de desistir. E às vezes até há pouco tempo atrás alguém disse assim para mim, Ivete, eu não sei como é que vocês não pegam, não vendem tudo, porque eu vejo tanto perrengue aqui, porque a gente trabalha Sim. muito, né? Mas eu acho que tu te apega também àquele negócio, é a tua sobrevivência, é todos os funcionários envolvidos, e tu cria um amor por aquilo, sabe? Tem um propósito, Exato. né? E aí a gente começou assim, mas a gente começou bem lá embaixo. Eu até uma vez eu falei que quando a gente fala de microempresa tipo a nossa, os governos e tal, as pessoas que cuidam da parte lá de cima, eles não viam esse empreendedor. Hoje tem a MEI, né? Mas na época não tinha, então a gente tinha assim que começar do nada mesmo. Sim. A gente pegava empréstimo, a gente estava sempre endividado. E era uma luta bem grande. Não é fácil a vida do empreendedor, né? Ela não é fácil, mas também ela não é uma coisa assim, tipo, não vou sobreviver a isso. Eu acho que ela ainda hoje, olhando assim, o empreendedor ele tem uma vida, eu acho que até melhor do que quem é empregado. Porque assim, ela é difícil, ela é tudo, mas quando tu chega num patamar, tipo que nem hoje nós estamos num patamar diferente, a gente vê que valeu a luta toda. Sim. Sabe? Porque faz o quê? Uns 5 ou 6 anos que a gente tem uma estabilidade financeira. Sim. Sabe? Então, até aqui foi assim, só luta, pagando, vendendo, pagando e tal, o tempo todo assim, né? Mas agora a gente vê que valeu. A gente chegou, a gente criou os filhos e tudo, né? Então, a gente tá tranquilo agora, sim. E aí, ano passado, vocês resolveram entrar, então, nesse caminho novo que é chamado ESG, uma prática sustentável. Como é que foi esse passo? Eu queria entender como é que vocês olharam e falaram, a gente precisa entrar nesse caminho também. Na realidade, eu nem estava buscando isso, mas eu sempre vejo as palestras do Sebrae e tal, aí apareceu lá, sempre eles mandam, né, sobre palestras, sobre alguma coisa para você assistir e tal, aí eu assisti e vi que ia ter esse programa. Aí eu mandei o meu interesse ali, né, respondendo a mensagem, botei o interesse que eu tinha em participar e tal, porque desde que os nossos filhos eram pequenos, eles iam na escola e aí eles chegavam em casa e diziam, mãe, tem que ter 2 lixeiras, tem que ter uma, porque a gente jogava o lixo todo junto na época, isso vários anos atrás, sei lá, 25, 30 anos. Aí disse, amor, vamos separar o lixo, porque eles estão aprendendo no colégio, vamos fazer a nossa parte. Só que quando a gente colocava na rua, era todo recolhido no mesmo caminhão. Sim. Né? Mas pelo menos eles tinham a ideia que a gente estava reciclando, eles iam aprendendo, né? Tanto que hoje, né, eles são já uma outra geração, né, do Sim. que a gente foi. E daí eles entraram em contato, o Sebrae entrou em contato conosco para fazer participar, para fazer esse programa. E eles foram lá, na nossa empresa e tal. E aí foi legal porque não foi só para mim. Eu deixei os funcionários participarem. Então, tudo que a gente faz junto na empresa,
A gente aprendeu com eles várias coisas, a gente já vinha fazendo algumas coisas, né? Mas assim, eles dão muitas dicas para a gente. E também eles fazem uma avaliação de como está a tua empresa no quadro. Então, a gente viu assim que na questão de governança a gente já estava mais ou menos legal, porque já vinha, né? A gente já vinha se endireitando, né? E na parte do ambiente, dos funcionários também, a gente está bem e tal, mas na parte ambiental a gente tinha ainda muitas coisas para fazer, sabe? Então, foram várias dicas que para nós foram bem válidas, tipo assim, a gente saía todo dia com um carro pequeno, fazer uma entreguinha lá no centro, lá no córrego, e a gente está lá em Biguaçu. Aí o Luiz, que nos deu assistência, ele disse assim, olha, Ivete, quem sabe vocês contratam esse pessoal que faz o frete, eles saem, eles já têm uma rota, né? E a gente fez isso. A gente, às vezes, não para pensar. Então, hoje, por exemplo, a gente reduziu a queima de combustível só por adotar essa prática. Por quê? Porque eles fazem uma rota, então eles fazem as nossas entregas mais de um monte de outras empresas, usando o mesmo combustível para aquela rota. É um carro a menos circulando, sabe, um monte de coisa assim. Então, E a gente pensava assim, pô, isso vai custar caro. No final, não. Compensa porque tu tem o tempo para outras coisas e tal, o teu carro não está na rua e tu não precisa de uma pessoa para ir lá fazer isso, sabe? Sim. Ajudou bastante nesse sentido. A outra coisa, assim, que foi bem importante foi a questão das embalagens, que também ele deu várias dicas. Uma delas era de uma empresa até que fez um podcast lá no Sebrae, que está dando certo, que eles entregam o material nas caixas e eles recolhem. Mas só que o deles é sempre o mesmo material e eles têm vendas que são, tipo, programadas para as empresas. Então, todo dia tal, eles estão lá na empresa entregando e já retiram. No nosso caso, não dá. Mas o que a gente fez? A gente pegou e as caixas que vêm, por exemplo, do nosso importador, a gente usa a mesma embalagem. Daí a gente só usa nova embalagem quando aquela ali já realmente não tem mais condição de uso. Porque não somos só nós que estamos adotando essa prática, mais empresas. Então, aquela caixa, às vezes, já está bem baleada, sabe? Sim. Então, e eu vejo que isso é uma coisa assim, que é importante porque é questão de sobrevivência do planeta. Isso a gente não faz para nós, não faz pela empresa, isso a gente faz por toda a humanidade. A nossa raça depende disso para sobreviver, né? A raça humana, ela está aí, né? Não sei se se chama raça ou se chama espécie. E, na verdade, a própria ONU, né, ela traz muito esse olhar de que a gente possa fazer parte dessa transformação. E legal você falar dos conteúdos do Sebrae. Até queria que você falasse um pouquinho mais em relação, assim, como você viu esse auxílio, né? Essa orientação, essa consultoria em que o Sebrae traz, a partir do conteúdo e da informação sobre sustentabilidade, como você vai planejar e estruturar na sua empresa. Como você disse, a gente viu um case, não dava muito certo para o nosso negócio, mas a partir desse case a gente reestruturou e viu como é que funcionaria para a gente. Como é que foi essa transformação, como é que vem sendo, né, esse caminho para vocês, porque apesar de 20 anos na estrada, é um novo capítulo, olhar para isso. Exato. Como é que está sendo essa transformação dentro da empresa? E aproveito para te perguntar se vocês já notaram algum benefício, porque a gente sabe que para o empresário tem muitos benefícios, né? Reputação da empresa, redução de custos, fidelização dos clientes, inclusive até linhas de crédito especial, né, para quem tem essa pegada mais sustentável, SG mais estruturado na sua empresa. Como é que você está vendo tudo isso dentro do teu negócio, Ivete? A gente vê que isso é uma coisa assim, que nem para nós, pequena empresa, isso é um processo mais lento, talvez. Mas a gente já fez várias mudanças. Tipo, uma coisa assim, a gente tinha um filtro que era de colocar... na realidade, a gente tem uma máquina de laser, por exemplo, e ela botava todos os resíduos para o ar, para fora. E aí, a gente vendo isso, aí até os funcionários começaram, porque todos participaram, então eles começaram a questionar e a gente foi sempre adaptando. A gente comprou um filtro hoje que ele descarta todos aqueles resíduos no filtro, ele fica dentro da empresa e não vai para fora. Então, fica ali dentro. A gente instalou mais exaustores de ar para ter uma renovação ali do ar dentro do ambiente, ficou bem legal. E eu acho assim que... tudo é um processo lento e a gente está começando a ver assim, tipo, que tem empresas maiores que elas só compram, e isso é uma coisa assim que eu acho até legal, tá? Porque elas vão comprar só de empresas que estão dentro dessa política do ESG. Porque assim, as empresas grandes, elas não querem, por exemplo, estar comprando de uma empresa
que não se importa de como esse produto chegou até lá. Sim. Então, é um caminho que envolve todos É uma engrenagem do Exato. consumo, né, consciente do E aí, processo. se tu não tiver feito nenhum curso, não tiver feito nada nesse sentido, eu acho que tu vai deixar de existir como empresa até. Porque, assim, todos os empresários mais sérios e tal, eles querem estar envolvidos numa coisa... Porque é mundial, né? Então, não tem como tu... eu aqui não, eu vou deixar assim. Não dá mais. Não dá para mais empurrar embaixo do tapete, né? Então, e o Sebrae, ele nos ajuda, assim, no sentido... Eu até me arrependo de não ter conhecido os programas do Sebrae mais cedo. Sim. Porque até quando a gente pegou um consultor, a gente pagou, porque a gente não conhecia. E assim, eu teria tido o Sebrae, um consultor do Sebrae, já há muitos anos atrás, Claro. né? E aí, quando a gente começa a se informar e tal, então, às vezes, a gente acaba não se informando, não indo atrás de cursos, e isso é um pecado, porque, na realidade, tu peca em não aprender, sabe? E se tu fica sempre naquela coisa, só olhando para frente, tu não abre, sabe, o leque. E o conhecimento, né, a troca, Ele sempre vai ajudar. A informação, ele amplia mesmo a Total, visão, o olhar, total. né? E até fiquei pensando dessa importância da estruturação do ESG da empresa de vocês, com a participação dos colaboradores, né? Sim. Porque alguém pode ter uma ideia diferente, né? Alguém tem um sempre olhar tem. diferente, isso é muito legal. E aí já ajuda no outro pilar, né? Que é o pilar da social e que daí vai refletir na governança, enfim, Exatamente. né? É porque a nossa empresa, como ela é muito pequena, ela tem... é quase como uma família. E quando alguém não se adapta nessa coisa assim, que é quase uma família, não dá nem certo, porque o nosso ambiente é pequeno. Sim. A gente convive, a gente almoça junto, é tudo muito junto, né? Então, e a gente também... A gente não tem, por exemplo, uma sala onde que os funcionários possam descansar e tal. E o que a gente fez? A gente comprou colchonetes. Então, tipo, horário do meio-dia, todo mundo tem um colchonete, pode deitar, pode descansar, né? Então, assim, tem o ar, né? Um ar-condicionado para poder ficar num ambiente bom e tal. Mas, assim, a gente quer o bem-estar de todo mundo. Porque eu acho, assim, que não vai ser legal se você chegar lá às custas de desgraça dos outros, assim, sabe? Então, essa questão dos funcionários... Eu acho, assim, até que tem a ver, até a gente trocou ideia com o Luiz na época do Sebrae, que tem a ver porque a gente foi funcionário, sabe? Então, a gente não quer ninguém sendo tratado como a gente não gostaria de ser tratado. Ivete, para encerrar, qual é o olhar, assim, de aprendizado até agora, né? Até através dessa consultoria, dessa orientação, olhando para a ESG, que ficou para vocês, assim? Qual foi o que mais te marcou, assim, de aprendizado e que você acha que as empresas, que quem está assistindo a gente aqui hoje, poderia olhar também? Eu acho que todas as empresas devem fazer de uma forma ou outra essa busca, porque a sustentabilidade ela é tipo uma base, né? E eu acho que o Sebrae, quando ele veio com esse programa, eu acho que eles acertaram muito porque pegaram, não só nós, mas várias outras empresas como nós, que não tínhamos um norte, né? Então, o Sebrae, ele veio e ele nos mostrou até o nosso passo a passo. Então, nós não cumprimos o passo a passo ainda, porque porque tu tem que ir implementando e colocando as coisas na empresa, né? Mas, assim, tipo, hoje tu vai lá, tu olha, a nossa empresa ela é uma empresa limpa. A gente fez um cadastro na Fátima através de uma outra empresa. E todo o nosso descarte, ele é hoje feito de uma forma, assim, totalmente correta. É uma empresa que pega latas de tinta, qualquer coisa que não seja descartável no lixo reciclável, tal, normal, que não pode, né? É tudo colocado ali. Então, assim, eu acho que vai fazer bem todo mundo se puder fazer o curso ou com o Sebrae, algum nessa linha, assim, sempre ajuda... É um crescimento para a empresa. Legal, boa sorte aí nesse caminho novo. Vai ser bom. Muitos anos ainda de empresa, agora olhando para a sustentabilidade. E tem que olhar sempre. A sustentabilidade é o futuro dos nossos filhos, netos e todo mundo, né? É verdade. E aí, você que está vendo a gente, você também ficou aí pensando como que eu vou aproveitar todas essas oportunidades, como que eu vou levar isso para o meu negócio, como é que eu vou desenvolver a sustentabilidade? Eu quero encerrar o programa hoje te contando que o Sebrae pode te ajudar nisso. O Sebrae, gente, tem um centro de sustentabilidade que fica em Cuiabá e ele é uma unidade de referência nacional. Esse centro funciona como um polo de conhecimento que tem como propósito a inclusão de pequenos negócios nessa nova economia e tem se tornado uma vantagem altamente competitiva olhar para isso.
O centro reúne conteúdo, manuais, informações qualificadas para tomada de decisões, troca de experiências. No site você tem acesso a notícias, a cases de sucesso, informação sobre certificação, sobre leis, sobre tudo que você precisa saber para aplicar a sustentabilidade na sua empresa. Se você quer crescer com sustentabilidade, acesse o QR Code que aparece na sua tela, mergulhe nesse universo de possibilidades. Você vai ver que dando um primeiro passo, é possível fazer a diferença na sua gestão, na sua empresa e o principal, tudo isso vai refletir na sociedade. Uma ótima semana para você e a gente se vê no próximo programa. Tchau!